E aí, galerinha, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Bento, como vocês já sabem. E nessa aula agora você vai entender o que é a função afim. E aí, você está afim de entender bem o que é isso? Vamos lá então, solta a vinheta! Então, pessoal, como eu falei, a gente já está na nossa aula 2. Se você não assistiu a aula 1 ainda, que a gente vai falar lá sobre a parte introdutória do que é função, né? Se você não assistiu, assiste lá, tá certo? Que é bem importante você ter essa base, ok? Então vamos lá, na nossa aula 2 a gente vai falar sobre função afim. Se você viu isso aí no livro, se você viu aí na sua atividade o que é função afim e ainda não entendeu o que é aqui que você vai aprender. Vamos lá? Uma função definida de R em R, né? Essa representaçãozinha que eu já falei para vocês na outra aula, é uma função afim quando existem números reais A e B, tais que o f de x é igual a x mais b para todo x pertencente a R. Para ser uma função afim, é importante a gente ter esse A diferente de zero, tá ok? Porque senão vai ser outro tipo de função que a gente vai estar trabalhando posteriormente, beleza? Então, para quem não entendeu, porque realmente é uma linguagem para quem já está um pouco mais adiantado, para você que não entendeu, vamos lá explicar novamente o que é que significa. Bem, se você vê só isso aqui que estou passando o cursorzinho em cima, f de x é igual a x mais b. Resumidamente, a função afim ela é definida nesse formato. Se você não entendeu a nomenclatura, pode esquecer tudo. E resumidamente, olhe só para essa função. F de x igual a x mais b. Beleza? Então, quando a função ela é afim, ele tem esse formato. Só isso. Belezinha? E esse A não pode ser zero. O B pode, mas o A não. Show de bola? Beleza? Então vamos lá para alguns exemplos, ok? Vamos lá. F de x igual a menos 7x. Se é uma função afim, quais são os valores de A e de B que estão lá, né? O valor de A, que é o valor que sempre vai acompanhar o x, beleza? Professor, qual é o valor de A? É esse valorzinho que sempre está junto do x, que no caso é o menos 7. Existe um outro valor, porém você vê que ele não aparece. Isso quer dizer que esse outro valor é o zero, que é o valor de B, beleza? Nessa outra função, 2x mais 5, qual é o valor que acompanha o x? O valor de A, beleza? Então, esse A então vai ser 2, nesse exemplo. O outro valor, o outro termo, está dizendo que é 5, então daí o valor de B. O B é igual a 5, beleza? Recapitulando, o A é o coeficiente que acompanha o x e o B é esse que é independente, não tem x nenhum, beleza? É o segundo termo. Terceiro exemplo, a gente tem aí 1/2 de x menos 6. Qual é o valor que acompanha o x, pessoal? É 1/2, então este é o valor de A, beleza? O outro valor é o menos 6, então a gente achou aí o valor de B. O que acompanha o x é A e o segundo valor, que é o segundo termo, é o valor de B, beleza? Os números reais A e B são os coeficientes da função afim, como eu falei anteriormente, beleza? Esses númerozinhos que aparecem, eles são os coeficientes. Então, o coeficiente desse primeiro termo, onde está acompanhando o x, é o valor de A e o outro coeficiente é o valor de B. E existe... Beleza? E cada um deles dois tem uma função dentro da expressãozinha, beleza? Que a gente vai ver lá na parte de gráfico, posteriormente. Vamos lá. Todos vocês entenderam? Vamos lá, né? Não escutei daqui, mas vamos
conferir se você realmente entendeu. Vamos lá. Identifique as funções afins. Então a gente tem aí 6 exemplos, beleza? Para você indicar quem é e quem não é a função afim. Vamos dar um tempinho aí para você identificar. Eu acho que já deu para identificar claramente, hein? Então vamos lá. Quem é a função afim? Claro, né? Tá aí. Então, para você que ainda tem dúvida do que é uma função afim, como identificar, eu vou mostrar para vocês o porquê. Nessa daqui a gente tem, ó, os dois termos, né, onde a gente vai encontrar o coeficiente A e o coeficiente B. Show de bola, é uma função afim. Nessa daqui, ela não é uma função afim porque você não vê o f de x aqui, ó, na frente. Beleza? Como não aparece o f de x, a gente não pode dizer que é uma função. Nessa outra aqui de baixo, que a gente marcou como sendo uma função afim. Por que que ela é? Porque ela tem os dois termos, né? Onde a gente encontra o coeficiente A e o coeficiente B. Show? E se você já assistiu, vamos lá dar continuidade, né? Então vamos lá. Como é que a gente calcula o valor de uma função? Você pode observar aqui um pequeno exemplo. Olha só como é que é a função. 2x mais 10. E ele pede para a gente determinar o valor de f de 5 e f de 10. Sempre quando a gente estiver trabalhando com função, tá certo? Você sempre vai estar vendo aí, ó, f de x, onde o x está lá no meio do parênteses, beleza? Porém, o que acontece? Para a gente calcular o valor de uma função, a gente tem que ter o valor de x. E onde é que esse valor vai aparecer? Então, esse valor que a gente vai estar procurando, ele vai estar lá no meio do parênteses, como está mostrando aí o F5. Né? Se você for fazer uma comparação, a gente vai ter o quê? Então, sempre que aparecer um valor aqui dentro desse parênteses, você já vai sabendo que ali é o valor de x. Show de bola? Então, a questão está querendo saber qual é o valor dessa função quando o x for 5. Né? Então, o que é que a gente faz? Onde tiver o x, a gente substitui pelo valor 5. E depois é só desenvolver a continha. Tá certo? Vamos lá. Ó. 2 vezes 5 é 10. E 10 mais 10, pronto, é 20. Show de bola? Então a gente já achou aqui o valor da primeira função. Porém, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Então, a gente vai ter aí o nosso valor de x e o valor de y, formando então nosso par ordenado, ou as nossas coordenadas lá do plano cartesiano, beleza? Né? Agora a gente vai ver aqui rapidinho o que é o zero da função. O que é o zero da função, professor? 2 pontos de vista, um para cada lado, beleza? Que são eles, né? Um termo algebricamente falando e graficamente falando. O algebricamente, a gente pode tratar o zero da função como sendo o valor de x quando a função é zero. Ou seja, quando o f de x é zero, certo? Quando a função é zero, esse x aí, a gente chama de zero da função, beleza? E graficamente falando, a gente pode chamar o zero da função quando o ponto do gráfico toca o eixo x, né? Em termos gráficos, a gente pode dizer aí que é o ponto 0 e y, né? Então, se você está bem aqui já, você é um grande guerreiro, né? Tá aí acompanhando aí essas aulas sobre função, a gente vai trabalhar sobre o gráfico da função, beleza? Então, o gráfico de uma função tem uma função de demonstrar graficamente no sistema de coordenadas todos os pontos pertencentes a uma função, beleza? Estes pontos são dados pelas coordenadas x e y ou x e f de x, uma vez que f de x e y é a mesma coisa, viu, pessoal? O primeiro passo que a gente tem que fazer é construir uma tabela onde a gente vai trabalhar os valores que a gente vai precisar, beleza? Então, nessa tabela que eu criei, a primeira coluna a gente tem o valor de x, na segunda coluna o cálculo que a gente vai fazer da função e a terceira coluna o valor da função, que é o valor de y, tá certo? Vamos lá ver como é que a gente vai fazer.
Aqui no x a gente vai pôr o valor 0. Aqui a gente vai ter o valor de f de x, né? Que no caso, como x é 0, vai ficar f de 0. E substituindo aqui, a gente vai ter o que, ó? Onde tem o x, a gente coloca o valor de x, que no caso aqui é 0. Vai ficar então, ó, 0 mais 2, beleza? Quanto é 0 mais 2? Tá aí, é 2. Então a gente já criou aqui par ordenado, onde a gente vai ter aqui, ó, o par como sendo 0 e 2, beleza? Vou estar utilizando aqui o 3. Então a gente vai ter aqui o nosso par, o segundo par ordenado, onde eu tenho como x o 3 e como y o valor 5. Vamos fazer só mais um? Vamos lá. Escolhendo aqui novamente de forma aleatória, eu vou escolher aqui o 6, tá certo? Para a gente trabalhar com ele. Temos então aí o nosso terceiro ponto desta função, onde ela nos dá o x igual a 6 e o y igual a 8. O 0, como ele vem primeiro, então ele é o valor de x. Vou pegar aqui esta bolinha, tá certo? E vou pôr aqui ele no 0, que é o valor de x, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui e a gente deve arrastar ele até o y2. Tá aí o valor, y2, beleza? Então vamos lá, ó. 1, 2. Já tá aqui. A gente vai lá no x, né? Qual é o valor do x? É 3. Tá aqui, coloquei aqui, ó, no x3, ó, 1, 2, 3, beleza? Quando eu chegar lá no x3, o que é que eu faço? Eu começo a subir até chegar no y5. Pronto, cheguei aqui no y5. E aí, pessoal, tirou sua dúvida? Gostou do vídeo? Pois taca o dedo no like, dê logo seu joinha e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se não é inscrito do canal, se inscreve lá, dá aquela moral aí pro professor. Valeu, pessoal, vamos ficar por aqui e até a próxima. Valeu!